Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo, e a grande recompensa pertence aos tementes. E testemunho que não há divindade a não ser Allah, o único, e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Que a paz e os louvores de Allah estejam sobre ele, estejam com a sua família e seus companheiros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Caros ouvintes, uma das coisas benéficas que devemos nos atentar quando falamos sobre os mais belos nomes de Allah é a conexão entre os nomes no Alcorão Sagrado e na Sunnah, como os nomes As-Sami' al-Basir, o que tudo ouve, o que tudo vê, Al-Ghafur ar-Rahim, o que tudo perdoa, o Misericordiador, Al-Ghani al-Hamid, o autossuficiente, o louvável, Al-Khabir al-Basir, o ciente de tudo, o que tudo vê, Ar-Ra'uf ar-Rahim, o compassivo, solidário, o misericordiador, Al-Hakim al-Alim, o sábio, o julgador dos julgadores e o conhecedor de tudo, Al-Hamid al-Majid, o louvável e o mais glorioso, Al-Aziz al-Hakim, o poderoso, o sábio, Al-Ali al-Azim, o altíssimo, o magnífico, Al-Fattah al-Alim, o supremo solucionador, o conhecedor de tudo, Al-Latif al-Khabir, o sutilíssimo, o gracioso, o ciente de tudo, Al-Shakur al-Halim, o agradecido, o grato, reconhecedor, e o clemente, o ameno, Al-Afu al-Ghafur, o perdoador supremo e o que tudo perdoa, Al-Ghani al-Karim, o autossuficiente, o generoso. E há muitos outros exemplos de nomes que se conectam entre si. E não há dúvida, caros irmãos, que esta conexão entre os nomes é de uma magnífica sabedoria e dos incríveis benefícios que mostra que devemos elogiar a Allah da melhor forma. E Ele é completo por todos os seus nomes. E a relação entre estes nomes faz com que nós enxerguemos mais ainda a grandeza de Allah. Os nomes juntos dão uma visão da capacidade e grandeza de Allah. E há muitos exemplos para entendermos melhor o que falamos anteriormente. Um dos exemplos são os nomes Al-Aziz al-Hakim, o poderoso, o sábio. Cada um destes nomes evidencia a completude do seu próprio nome, como a completude do poder, no nome Al-Aziz, o poderoso, e Al-Hakim, o sábio, que indica a completude do julgamento e da sabedoria. E a junção destes dois nomes indica a completude de outro significado. Al-Aziz, Al-Hakim, ou seja, o poder de Allah, está conectado com a sabedoria e o julgamento de Allah. E o poder de Allah não está conectado a más ações, como ocorre entre as pessoas que têm poder entre os humanos. Ganham poder e o poder sobre a cabeça e injustiçam as pessoas, oprimem as pessoas. Diferente de Allah, louvado seja, onde o poder dele está conectado com a sabedoria e o julgamento dele, e ele não injustiça ninguém com seu poder. Há também um exemplo dos nomes Al-Ghani al-Hamid, o autossuficiente ou louvável. Disse Allah, louvado seja, a Allah pertence o que tem nos céus e na terra. Por certo, Allah é autossuficiente ou louvável. E disse Allah, louvado seja, ó humanos, vocês que são os necessitados perante Allah, e Allah é o autossuficiente, ou louvável. E disse Allah, louvado seja, e disse Moisés, se renegarem, tanto vocês como todos que estão na terra, então saibam que Allah é o autossuficiente, ou louvável. E Al-Ghani, o autossuficiente, é uma característica que demonstra completude, e louvável também demonstra completude. E autossuficiência com louvor dá um sentido mais amplo, mais completo ainda. As pessoas que louvam a Allah agradecem a Allah pelos favores e dádivas que Ele concedeu.
não beneficiam em nada a Allah, beneficiam apenas a si mesmos, pois Allah é o autossuficiente. E temos um exemplo do Alcorão Sagrado que demonstra essa situação. Disse Allah, louvado seja. E quem agradece, certamente agradece em benefício próprio, para ele mesmo. E quem renegar, então saiba que Allah é o autossuficiente, ou louvável. E na Surat Ash-Shu'ara, repetiu-se diversas vezes, na parte que fala sobre os profetas, a frase: e certamente o seu Senhor é o Aziz, o poderoso, Ar-Rahim, o misericordiador. E esta é uma evidência de que aquilo que Allah decretou para os seus profetas, dentre as vitórias, o apoio, a elevação, é impacto da misericórdia específica de Allah para os profetas. Então, Allah foi preservador, apoiador e socorredor deles. E aquilo que Allah decretou para seus inimigos, dentre humilhação, privação e punição, é resultado do poder de Allah, louvado seja. Então Allah socorreu e fez com que seus profetas prosperassem pela misericórdia dele. E a humilhação, derrota e punição dos inimigos de Allah e dos seus profetas foi pelo poder dele. E tudo isso feito com a sabedoria de Allah. Outros dois nomes que vemos bastante vezes juntos no Alcorão Sagrado é Al-Aziz Al-Alim, o poderoso, o que tudo sabe. E conseguimos entender melhor estes dois nomes quando observamos os astros, o céu, a lua, o sol, o dia e a noite. Então percebemos, Allah fez da noite um descanso para o ser humano. Fez as luas que enfeitam o céu. Disse Allah, louvado seja, é Ele quem faz despontar a aurora e quem vos estabelece a noite para o repouso, e o sol e a luz para cômputo do tempo. Tal é a determinação do poderoso, do que tudo sabe. E disse Allah, louvado seja, e o sol, que segue o seu curso até o seu ponto de parada. Esta é uma determinação do poderoso, do que tudo sabe. E disse Allah, louvado seja, e nós enfeitamos o céu mais próximo da terra com lâmpadas, ou seja, estrelas, para que servissem de guardiãs. Tal é a determinação do poderoso, o que tudo sabe. Estes versículos demonstram que estes decretos julgados são decretos que levam em consideração o poder e a sabedoria de Allah. Não são decretos que ocorrem por consenso das pessoas. Os decretos de Allah ocorrem pelo poder e sabedoria e julgamento dele. Não são decretos por sorte ou decretos que acontecem por acontecer. Todos os decretos de Allah são conforme a sabedoria e julgamento dele. Então, Allah merece os mais elevados elogios e exaltações pelos seus decretos. Outro exemplo são os nomes As-Sami' Al-Alim, o que tudo ouve, o que tudo sabe. E há exemplos no Alcorão, como o versículo que fala sobre a proteção contra o Satanás. Disse Allah, louvado seja, e se o Satanás te incitar com uma incitação, então peça proteção para Allah. Certamente, Ele é o que tudo ouve, o que tudo sabe. E o versículo que fala sobre a proteção contra o mal das pessoas termina com As-Sami' Al-Basir, o que tudo ouve, o que tudo vê. Disse Allah, louvado seja, certamente aqueles que discutem a respeito dos sinais, dos versículos de Allah, sem que nenhuma autoridade fosse dada a eles para fazerem isso, no coração deles não existe senão orgulho, com a qual jamais alcançarão o que desejam. Então peça proteção a Allah contra os orgulhosos e os arrogantes. Certamente, Ele é o que tudo ouve, o que tudo vê. Então Allah encerrou o versículo sobre a proteção contra o Satanás, que sabemos da presença dele, porém não o vemos, com os nomes o que tudo ouve, o que tudo sabe. E Allah encerrou o versículo que fala sobre a proteção contra o mal das pessoas, das quais nós vemos, com os nomes o que tudo ouve, o que tudo vê. E há alguns versículos do Alcorão Sagrado que encerram com os nomes, e Allah é Wasi', o vasto, o que abrange
o que tudo abrange, Al-Alim, o que tudo sabe. Entre estes versículos está o versículo onde Allah, louvado seja, disse: o exemplo daqueles que gastam seus bens pela causa de Allah é como um grão que produz 7 espigas, contendo cada espiga 100 grãos, e Allah multiplica sua recompensa para quem Ele quiser. E Allah é o que abrange tudo e todos, o que tudo sabe. E do benefício que devemos tirar deste versículo e destes nomes é que a multiplicação da recompensa do servo é vasta, e o servo não deve perder esta abrangência, nem o vasto favor de Allah conosco. Só Allah sabe quem tem o direito de receber estas recompensas multiplicadas. E há versículos que deixam mais claro para nós este conceito, que é o versículo onde Allah, louvado seja, diz: e Allah concede a sua sabedoria para quem Ele quer, e Allah é o que tudo abrange, o que tudo sabe. E disse Allah, louvado seja, e Allah multiplica as recompensas para quem Ele quer, e Allah é o que tudo abrange, o que tudo sabe. E muitos versículos no Alcorão se encerram com estes dois nomes de Allah: At-Tawwab, o que sempre aceita o arrependimento, e Ar-Rahim, o misericordiador. Disse Allah, louvado seja, e Adão recebeu de seu Senhor algumas palavras, e ele aceitou o seu arrependimento, pois ele é o que sempre aceita arrependimento, o misericordiador. E disse Allah, louvado seja, e temam a Allah. Por certo, Allah é o que sempre aceita arrependimento, o misericordiador. Então, nestes versículos, Allah demonstra a misericórdia dele, o perdão e a prosperidade para os seus servos. Ele que sempre aceita o arrependimento. Ele aceita o arrependimento daqueles que se arrependem com o coração sincero para ele. E ele faz com que tenham sucesso para fazer as ações que levam à aceitação do arrependimento e ao perdão. Portanto, Allah perdoa e tem misericórdia daqueles que se arrependem verdadeiramente. E há muitos versículos que falam sobre o motivo do servo receber misericórdia de Allah ou receber punição dele. E há muitos versículos que unem estes dois nomes, o que tudo perdoa ou misericordiador. E estas são evidências das grandes dádivas que Allah nos concedeu, e há muitos versículos que mostram que a misericórdia de Allah está acima da ira dele. E aquele que for merecedor da misericórdia de Allah, nem que por uma pequena ação, receberá a misericórdia dele. Isso demonstra como Allah é misericordiador com seus servos. E esta parte do conhecimento dos nomes de Allah é vasta para aqueles que querem refletir, e que Allah nos dê prosperidade. E aqui se encerra a aula de hoje, e até a próxima aula, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.